Olá, tudo bem com você, fãs do GTD? Que bom que você está aqui comigo. Caso você não me conheça, muito prazer, Michele Rodrigues. Se você já me conhece, que bom ter você aqui comigo. E hoje o motivo da gravação desse vídeo, enfim, estou muito feliz de poder fazer esse vídeo, porque vai ser um assunto muito legal, onde nós vamos conversar um pouco sobre os livros do David Allen. Então vai ser muito legal, a gente tem bastante coisa para falar, como você viu aqui. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber de você. Você já leu algum livro do David? Qual você mais gostou? Qual você tem aí? Qual você quer adquirir? Para a gente trocar um pouco de informação com relação a isso, tá bom? Bom, então hoje a gente vai dissertar um pouco sobre como que o David Allen acabou colocando aí, né, o conhecimento dele através dos livros do GTD. E eu vou começar falando sobre este livro aqui. Não sei se talvez todos já viram esta capa aqui. Esse aqui é a versão brasileira do livro, do primeiro livro que o David Allen lançou. Então, no português, o Getting Things Done virou a arte de fazer acontecer. E esse aqui foi o primeiro livro que o David lançou. Então, enfim, ele começou aí, né, muitos anos de estudo a respeito do GTD, começou a ministrar as palestras, os coaches dele, e daí ele quis colocar o conhecimento dele num livro. Esse livro aqui ele foi lançado em 2001, ou seja, faz bastante tempo, né? Olha só, tá 2021, agora que eu parei para fazer a conta, tá completando 20 anos desse livro aqui, que bacana. Então, esse livro aqui foi o primeiro livro que o David Allen colocou, enfim, o conhecimento dele sobre do GTD, né? Sobre o GTD. E daí, por muito tempo, esse aqui virou a Bíblia do GTD. Mas o que que acontece, né? Bom, primeiro que esse livro aqui, deixa eu até mostrar aqui a finura dele, né? O tamanho dele, na verdade. Bom, o David Allen, ele percebeu no decorrer do tempo que esse livro aqui já não estava mais ajudando tanto as pessoas. Inclusive, eu não sei se você lê esse livro, claro que eu li, e então eu compartilho do que algumas pessoas falam, no sentido de que esse não é um livro tão fácil de ler assim, parece que ele é um livro mais difícil, de um conteúdo mais denso, sabe? E o David Allen também percebeu isso. Além disso, dessa questão desse conteúdo mais denso, ele percebeu, com o passar dos anos, que esse livro aqui tinha ficado também um pouco desatualizado. Para vocês terem uma ideia, nesse livro aqui, o David fala de palm top. Ou seja, ele disse que ele aprendeu, né, com a escrita desse livro, que as ferramentas, que a tecnologia muda muito rápido. Então, que o livro não é o melhor lugar para ele falar sobre uma ferramenta, porque daqui a pouco já essa ferramenta não vai mais existir, não vai fazer muito sentido. Hoje, por exemplo, a gente usa super WhatsApp. Será que daqui a 5 anos, ou às vezes até menos, o WhatsApp vai ser a ferramenta da vez? Né? Então, enfim. Então, por conta disso, no ano de 2015, ou seja, passados aí 14 anos, o David Allen reescreveu o livro e virou esta versão aqui, que é atual, inclusive, né? Que é a versão reescrita deste livro aqui. Então, o GTD não mudou, isso é importante ser falado, o GTD ele não mudou desde que o David Allen, enfim, fez esse framework do GTD aqui, a metodologia é a mesma. Ele fez pequenas alterações, por exemplo, ele mudou o nome de alguns passos. Antes era coletar, e daí ele colocou capturar. Antes era o processar, e daí virou esclarecer. Mas, basicamente, a metodologia não mudou, tá? Vocês podem perceber que os livros... Ó, esse aqui é quase que o dobro, né? Se a gente for parar para pensar em tamanho, ou é o dobro, né? Na verdade. Por quê? Bom, primeiro que o David reescreveu pensando nisso aqui que eu estou falando para vocês, no sentido de deixar o livro mais atualizado, e ele já pensou nisso, de reescrever o livro para que ele
não se desatualizasse mais, de uma forma para que ele sempre fosse algo bem contemporâneo, bem atual, sabe? Ele também tentou fazer com que esse livro tenha uma leitura mais fluida. Lembra que eu falei que algumas pessoas eu também tinha sentido que era um livro, o outro um pouco muito técnico, um pouco difícil de ler? Então, esse aqui ele tentou deixar uma leitura mais fluida, mais, enfim, mais fácil. E algo muito interessante é que o David colocou nesse livro aqui pesquisas relacionadas à neurociência. Então, tudo que nós falamos sobre o GTD, tudo que o David fala sobre o GTD, tem uma base de pesquisa. Então, David acrescentou nesse livro aqui o que as pesquisas falam a respeito do que ele ensina. Então, uma forma de embasar o método também. Então, esse aqui é a versão atual. Hoje já são mais de 3 milhões de cópias vendidas. Esse livro aqui, ele já foi publicado em 28 idiomas, bastante coisa, e, se eu não me engano, 30 e poucos países. Então, ele é um grande best-seller. Aqui no final, na última página do livro, vocês podem ver que fala da Col Daniel, que é a nossa empresa, né, a representante do Brasil do método GTD. Então, aqui fala realmente que a Col Daniel é a única empresa representante no Brasil. Então, isso aqui é o que eu chamo de a Bíblia do GTD. Todas as informações que vocês quiserem saber a respeito do GTD, aqui tem. Se você já teve a oportunidade de conhecer os nossos treinamentos, você sabe que existem 3 treinamentos do GTD, nível 1, nível 2 e nível 3, a trilogia dos treinamentos, né? Nesse livro, você encontra todas as informações mesmo a respeito do GTD. Então, esse aqui é a grande Bíblia aí, onde a gente tem todas as informações do GTD. Aqui a gente tem a versão, essa é a versão em inglês, a versão, quando eu faço assim, a luz muda, né? Vou ficar assim. Essa aqui é a versão original americana, digamos assim. Então, é a mesma coisa, tá? Esses 2 livros aqui são exatamente, deixa eu fazer assim só para vocês verem um pouquinho, exatamente o mesmo livro, só que essa é a versão americana, inclusive é que fala, né, que é uma versão, uma edição atualizada, e eu tenho um grande xodó por esse livro. Eu vou mostrar a vocês o porquê. Esse foi um presente que o Daniel me deu, e aqui eu tenho, sim, a assinatura do David Allen. Você acha que eu ia fazer esse livro e eu não ia me exibir? Eu ia fazer esse vídeo e eu não ia me exibir? Isso aqui não é o do livro, isso aqui é a assinatura mesmo do David, a caneta parece que já veio junto com o livro. Seria uma boa ideia, né? Escrever David Allen e o nome dele aqui, mas não é. Essa é a assinatura dele mesmo. Então, esse aqui é o livro onde vai ter todas as informações da metodologia. Mas o David, ele não parou por aqui, tá? Depois que ele lançou esse livro aqui em 2001, que é a primeira versão que eu falei para vocês, ele fez... inclusive, deixa eu passar um ponto aqui importante que eu gostaria de trazer para vocês. Eu até abri aqui para a gente conversar, para ler para vocês. Quando o David escreveu esse livro aqui, ele falou o seguinte, e agora eu vou ler essa parte para vocês, tá? Olha só. Redigitei um manuscrito original, do começo ao fim, com o objetivo de revisar o conteúdo e a linguagem, identificando os pontos pendentes obsoletos ou até falhos. Lembra que eu falei de obsoletos do Palm Top? Para manter o livro funcional, um manual sempre atualizado, útil, relevante e aplicado ao século XXI. Também queria incluir o que descobri e aprendi de mais significativo e interessante sobre as técnicas introduzidas por Arte de Fazer Acontecer, que já continuei envolvido no processo desde a primeira edição do livro, ou seja, inclui minha própria compreensão do poder e da sutileza de raciocínio e da aplicabilidade do método, além da forma como foi recebido mundo afora. Interessante, né? Ele falar aí um pouco do porquê que ele reescreveu esse livro, então achei que seria interessante trazer a vocês. Bom, mas voltando, depois que o David escreveu a primeira versão do livro em 2001, em 2013, ele também escreveu este daqui, Ready for Anything. Esse livro aqui, existe a versão brasileira, vamos colocar assim, a versão do Brasil, né? A versão em português do Brasil, que se chama Gerencie Sua Mente e Não o Seu Tempo. Se vocês derem um Google aí, no nome Gerencie Sua Mente e Não o Seu Tempo do David Allen,
é a versão brasileira desse livro aqui. Nesse livro aqui, de 2013, o David Allen ele colocou 52 princípios dos códigos de produtividade. Por que 52? Porque o ano tem 52 semanas. Então, a ideia do David foi, claro, assim, se a gente quiser, a gente pode muito bem ler o livro de uma vez, numa tacada só, mas a ideia dele foi de ser um livro que possa nos acompanhar no decorrer do ano. Então, sempre quando começar uma nova semana, a gente pode vir aqui e ler o que ele tem a dizer referente à semana 1. Então, sei lá, nós estamos na semana 30 do ano, ó. Então, sei lá, semana 26, o que ele tem... Deixa eu ver aqui se eu estou conseguindo mostrar. O que ele tem a falar da semana 26? Então, é essa a ideia. Então, ele escreveu Ready for Anything em português. Gerencie sua mente, não o seu tempo. Algumas pessoas relatam que têm dificuldade de encontrar esse livro para comprar. Esse e o próximo que eu vou falar, tá? Por quê? Porque esses livros, eles têm a versão brasileira. Quando eu falo brasileira, porque às vezes a versão de Portugal é uma outra versão, né? Por isso que eu falo a versão brasileira, em português do Brasil. Mas as editoras não continuaram publicando o livro, né? Tiveram algumas edições e foi pausado. Então, é um pouco mais difícil de encontrar esses dois livros aqui. Algumas pessoas acham em sebo para comprar, enfim. Mas você talvez dê uma procurada aí na internet, talvez você encontre, tá? Bom, aí, em 2008, e aí, em 2008, o David Allen escreveu o Making It All Work, que é este aqui, que também foi traduzido para o português, e o nome desse livro é Faça Tudo Acontecer. Então, e também não teve outras edições, é um livro, digamos, um pouco mais antigo, né? E esse aqui, inclusive, eu dei uma pesquisada para a gente conversar um pouco sobre ele, porque o que acontece? Esse aqui em especial eu não li, tá? Eu vou ser sincera com vocês, esse aqui eu não li. E daí eu fui pesquisar qual é a diferença, né, do outro livro do GTD com esse aqui. Aparentemente, eu dei uma olhada aqui, tanto no índice do livro, quanto na contracapa, enfim, e parece ser um livro que o David Allen fala mais sobre o GTD, talvez com uma outra linguagem. Inclusive, na contracapa está escrito assim, enquanto o GTD funcionava como um kit de ferramentas essencial, o Making It All Work é um roteiro inestimável, ambos fornecendo os rolantes para te ajudar a determinar onde você está na vida e direções de como você chega onde você quiser. Se a gente for olhar o índice, gente, no índice fala sobre os 5 passos do GTD, parte do controle. Então, ó, cada capítulo fala tendo controle no capturar, no esclarecer, no organizar. Então, enfim, fala dos 5 passos. Fala dos horizontes mais elevados, aqui também tem um capítulo para cada horizonte, horas de foco e responsabilidade, metas e objetivos, visão, propósito. Então, o que parece desse livro aqui é que é realmente um livro sobre o GTD, onde o David Allen escreveu, talvez com outro prisma, com outro olhar. Me fala se você já leu, comenta aqui, eu vou gostar de saber a sua opinião sobre isso, tá? Só que aí, o David não parou por aqui. Em 2018, ou seja, relativamente comparando com os outros, né? Relativamente atual aqui, relativamente não, é atual, né? 2018. Ele escreveu o GTD para adolescentes, esse aqui, ó. Getting Things Done for Teens. Então, esse livro aqui é muito legal. Na verdade, ele escreveu com outros autores. Então, o David Allen, junto com o Mike Williams e o Mark Wallace. Então, são 3 autores que escreveram o livro
com um olhar, talvez, com um prisma mais adolescente, mais fácil de entender. Este livro aqui, infelizmente, a gente não tem a versão escrita em português. Ia falar em brasileira, que eu confundo, né? Porque às vezes tem a versão de Portugal, como eu já falei, a versão do Brasil. Mas ele não foi escrito ainda em português. Não existe a versão do Brasil. Vamos torcer, né, para que a editora se inspire e traduza esse livro para a gente. Eu estou lendo aqui, ó, tem até um marcador de página aqui, deve estar, sei lá, um quarto do livro. E qual a ideia? O GTD é o mesmo GTD que a gente conhece, tá? Só que trazendo para uma visão e com exemplos mais fáceis aí, mais para os adolescentes mesmo, né? Por quê? Será que o GTD é só para os adultos e executivos? Não, a gente sabe muito bem disso, né? Queria eu ter conhecido o GTD ali quando eu era mais nova, na minha fase de adolescente, na minha fase de faculdade. Não conheci, mas com certeza as coisas seriam muito mais fáceis. Então, é essa a ideia aqui do GTD for Teens, ensinar o GTD aí para os novinhos, para os adolescentes. A gente pode ver nesse livro aqui, a gente consegue perceber. Deixa eu passar aqui. Livro bom é livro rabiscado, né? Ó, percebe os desenhos? Ele tem essa linguagem, ó, muito mais didática nesse sentido, sabe? De ter muitos desenhos, gráficos, então, de ter essa, olha as áreas de foco aqui, que interessante, então, de ter essa explicação mais fácil nesse sentido. Olha que bacana esse aqui, como ele mostra, peraí. Ó, 5 passos do GTD, planejamento de projetos e os horizontes de foco, né? Então, é muito bacana, e até da parte que eu já li, os exemplos que ele traz também são muito do dia a dia, assim, de adolescentes. Então, fala assim, às vezes você não se sente sobrecarregado quando você, enfim, quer procurar um emprego, ou você tem um trabalho da escola para entregar, mas aí os seus amigos, então ele sempre vem trazendo esse ar aí mais teens mesmo. Então, acho que foi uma sacada muito legal do David Allen, de, enfim, a gente, né, dos pais presentearem as crianças, e a gente entender que o GTD a gente já pode assimilando desde sempre mesmo, a gente não precisa, enfim, descobrir um problema para saber como tratar esse problema, né, um pouquinho dessa ideia. E, por fim, o último livro que eu queria mostrar para vocês, que foi lançado agora, neste ano, em 2001, e já foi lançado e já saiu a versão brasileira, a versão em português do Brasil, que é o Guia Prático do GTD. Então, o GTD também, o David Allen também escreveu com outro autor, com Brandon Hall, e aqui é a arte de fazer acontecer guia prático, são 10 etapas para a produtividade sem estresse. E já tem a versão em português aqui brasileira, que beleza! Esse aqui, gente, é muito sensacional. Também vou passar aqui para vocês verem. Ele foi reescrito não, porque ele não tinha sido escrito antes, né? Mas ele foi feito de uma forma, ó, onde, por exemplo, muito mais tranquilo de ler, sabe? Então, por exemplo, ó, uma página só com uma frase aqui, e aqui vocês vão ver que tem muito também. Deixa eu tentar passar para que vocês possam ver. Ó, percebe? Desenhos, ilustrações, ó, aqui já foi feito para você, como ele é um guia prático, a ideia é que você já escreva nesse livro também. Então, ó, páginas para você esvaziar sua mente, páginas de varredura mental. Então, ele pegou a metodologia GTD e dividiu em 10 etapas, para que você consiga já implementar o GTD aí na sua vida em 10 etapas. Bom, talvez a pergunta que vocês estejam fazendo, deixa eu pegar o outro aqui. Qual é a diferença desses dois livros aqui? Por onde eu começo? O que eu melhoro? O que eu faço? Bom, esses dois livros, eles têm propostas diferentes, tá? Eu também já ouvi de vários participantes falando assim, olha, eu já li o livro GTD, mas eu não consegui implementar lendo o livro.
é que, na verdade, esse livro ele nem tem esse objetivo. Aqui realmente tem todo o conhecimento do GTD aqui dentro. Então, se você quiser saber realmente a fundo e sabe mais a fundo mesmo no GTD, esse aqui é o livro. Claro que ele fala, faça isso, compre aquilo, anote isso, mas não de uma forma talvez tão didática. E aí, percebendo isso, foi que o David Allen lançou o guia prático. Então, aqui é por onde eu começo. Pega isso, anote aqui, agora abra aquilo, vá lá e faça isso. E aí não tem como, né? Ou a gente espera que não tenha como você não conseguir implementar o GTD pelo guia prático. Qual dos dois você começa a ler caso você não tenha lido nenhum? Não sei, né? Não gostaria de dar uma resposta definitiva aqui, depende da sua proposta. É bem interessante começar pelo guia prático, porque aqui já é mão na massa, você já sabe exatamente o que você faz. Mas também tem pessoas que preferem começar pelo livro oficial. Será que eu posso chamar assim, de livro oficial esse aqui? Acho que sim, né? Então, eu diria que um complementa o outro. Então, os dois aqui talvez formaram um casamento perfeito, onde você tem a prática, exatamente como você faz, e muito da técnica, e muito da teoria do GTD mais profundo, tá? Então, esses aqui são os livros do David Allen, cada um com uma proposta, cada um com um objetivo, uns mais antigos, um em inglês, outros em português, enfim. Mas esse foi o objetivo aqui desse vídeo, contar um pouquinho para vocês quais são os livros, falar um pouquinho da história de cada um e para que a gente possa entender aí qual a gente lê, por onde eu começo, enfim. Você gostou desse vídeo? Me conta aqui nos comentários, então, agora, sabendo, né, dos livros do GTD, qual você pretende ler, se você já comprou e não leu, e o que você achou daqueles que você já conhece. Tá bom? Caso a gente ainda não tenha se visto em algum treinamento, em alguma live, enfim, vai ser um prazer ter você comigo em breve. É só nos procurar nas redes sociais, vai ficar aqui no link da descrição onde você pode nos achar e bora fazer as coisas acontecerem. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.